Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um assunto aí que eu gosto muito de falar e, para ser sincera com vocês, é o que mais me ajuda a ter destaque na área de dados e que me ajudou a alcançar empresas e oportunidades e que eu uso muito também nos meus discursos para se diferenciar na área de dados. Tá? Muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa, sobre o mesmo assunto, mas é importante a gente saber como se destacar numa área que está todo mundo fazendo a mesma coisa. E para isso, eu queria trazer esse assunto para vocês, que é como que a gente para de criar análise e projetos que no final a gente tem retrabalho, principalmente na área de dados, que é onde eu atuo. Então, eu utilizo uma metodologia de projetos de dados que me ajudou muito a melhorar minha performance e a melhorar o tempo de entrega dos meus projetos, ou no caso de algumas análises, de algumas visualizações. E aí hoje eu vim compartilhar com vocês. Sabe quando muitas vezes você recebe um projeto e aí você faz esse projeto, no final você vai apresentar e a pessoa fala assim, não era muito bem isso que eu queria? Então, essa é uma dica que vai ajudar vocês a não chegarem nessa situação e não causarem essa impressão e, consequentemente, não terem retrabalho. Vamos lá? Antes de, propriamente falar sobre essa metodologia, eu trouxe aqui para vocês um estudo da Gartner que fala que 85% dos projetos de dados, eles falham. E uma das principais razões é a falta de objetivo claro. Vocês sabiam disso? O que quer dizer isso? Que muitas vezes você recebe lá um projeto ou você identifica uma oportunidade de melhoria, só que como você não tem muito bem definido o que você vai fazer, acaba que não tem um alinhamento com as pessoas, com os stakeholders, com as áreas de negócios, com as áreas de produtos ou até com outras áreas de dados sobre qual que vai ser o entregável. Todo mundo precisa estar ok com o objetivo final, antes mesmo de você colocar a mão na massa. Porque aí você evita essas situações, de você chegar na hora, fazer uma apresentação, todo mundo fica com aquela cara de paisagem, bom, mas não foi muito bem isso que a gente pediu. E você fala assim, mas eu entendi isso. E no final não tem nenhuma documentação falando de fato o que foi solicitado. Ou, muitas vezes, não tem um objetivo claro. E aí fica várias pessoas numa reunião falando um ponto, você outro e outras pessoas outro. Então, eu recomendo muito vocês lerem esse artigo. Além, do objetivo, a falta de objetivo claro ser um dos fatores, ele tem vários, como comunicação entre os times, falta de alfabetização, de comunicação com dados, que é um ponto muito importante. Enfim, deixo aqui pra vocês, beleza? E aí eu queria trazer um ponto aqui para vocês do que geralmente acontece nas empresas, que acontece geralmente com os profissionais de dados e por que isso, esses 85% dos projetos eles falham. Porque muitas vezes as pessoas estão focadas no pensamento convencional, que é esse vermelhinho aqui que eu tô falando para vocês. O que é esse pensamento convencional? A maioria das empresas, a maioria dos profissionais acha que trabalhar com dados é você pegar lá o dataset, começar a fazer análise, começar a fazer ETLs, começar a fazer ingestão de dados, começar a fazer modelagens, começar a fazer scores ou algoritmos, já começando com o dataset. Então você tem lá uma grande quantidade de dados e aí você vai fazer o quê? O que eu consigo extrair disso? Ou seja, você pegou lá várias bases e falou, o que eu consigo extrair disso? E aí o que você fala? Será que é isso? Será que é aquilo? E aí sim você vai testar essas hipóteses. Então vamos supor, você tem lá 3 datasets. E aí você vai falar assim, eu quero saber nesses 3 datasets se as pessoas acima de 30 anos elas utilizam o produto XPTO, né? E aí você vai falar, será que as pessoas acima de 50 anos utilizam o produto XPTO? Será que as pessoas entre 25 e 49 anos utilizam o produto XYZ? Você começa com essas hipóteses. E o que acontece? Você vai testar. Então você tem lá essas hipóteses, porque você pegou e setou no meio do caminho, quando você já viu quais são os dados que você vai trabalhar. E aí você vê, olha, esse perfil X acima de 50 anos, eles não estão utilizando esse produto. Esse perfil de 25 a 49 anos também não está utilizando. O que acontece? Todas as hipóteses que você pegou e colocou, que está na segunda e na terceira etapa, você vai descobrir na quarta etapa se elas são reais ou não. E quando você descobre se elas são reais, se elas não são reais, você vai acabar tendo um retrabalho. Por quê? Se você não tem um objetivo claro de onde você quer chegar a sua análise, qualquer lugar é lugar. E quando qualquer lugar é lugar, você não sabe se esse lugar é o melhor que você pode ter, onde você pode chegar.
Então, o pensamento convencional é quando geralmente a gente começa a pegar vários datasets e começa a trabalhar com essas informações. E isso não é bacana, porque você vai ter retrabalho, você não vai saber se o lugar que você está chegando é o melhor dos mundos. E aí, quando você for propor soluções para a área de negócio, solução para a área de produtos, para a área do comercial, você não vai ter certeza se essa é a melhor solução. Vamos supor que você trabalha numa empresa de seguro de vida e você identificou que as pessoas entre 35 e 40 anos preferem um seguro de vida com chaveiro com chaveiro não, com seguro de celular, mais assistência em casa. Vamos supor que é isso, tá? E aí você, nessa análise que você fez, você já chegou nesse público. Só que nessa análise que você fez, você não chegou a verificar os públicos abaixo desse range de idade ou acima desse range de idade. E quando você não faz isso, você não sabe se esse público, de fato, que você está falando, que é de 45 anos, eles vão estar aptos a ter as melhores ofertas, as melhores promoções e se de fato a empresa, a companhia vai ter os melhores resultados por causa disso, tá? Então, esse pensamento convencional, tentem tirar da mente de vocês. E vamos tentar substituir pelo pensamento analítico. No pensamento analítico, a gente utiliza uma série de perguntas e setar o objetivo antes mesmo de saber qual que é o dado que a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é qual que é o meu objetivo? O que eu quero desse projeto? O que as áreas de negócio querem com esse projeto? O que você, o que a área de negócio, o que o seu superior, o que os seus colegas querem com esse projeto? Depois de vocês identificarem o objetivo, vocês vão fazer perguntas para atingir esse objetivo. O meu objetivo é ter um dashboard, vamos supor que a área do comercial virou para você e falou assim, meu objetivo aqui é ter um dashboard onde eu identifique a performance de cada um dos meus vendedores. Beleza, esse é o seu objetivo, né? Tem uma área que eles precisam ter essa visualização, né, de qual que é a performance de cada um desses vendedores. Qual que vão ser as perguntas que você vai fazer para atingir esse objetivo? Qual que é o total de leads de cada um desses vendedores? Qual que é o total de vendas? Qual que é o tempo de venda desse vendedor? Qual que é o ticket médio dessas vendas? Qual que é o ticket médio dos leads? Qual que é a diferença de cada um deles? Qual que é o período que esses vendedores estão mais vendendo? Qual que não? Qual que o vendedor está com melhor desempenho comparado aos outros? Então aqui você já tem um objetivo, você vai setar as perguntas e aí sim você vai identificar quais vão ser os dados que você vai utilizar, quais são os datasets. Veja que a gente tem uma inversão aqui. No pensamento convencional, você já pegou o dataset e você acha que você vai ter várias análises e você vai chegar em vários caminhos. Quando, na verdade, no pensamento analítico, o dado está na terceira posição. E aí sim, a gente vai pegar e vai pensar o que eu crio a partir desses dados, né? Vai ser um dashboard, vai ser uma tele, vai ser um processo de transformação dos dados, vai ser uma apresentação com os principais insights. Então, aqui você vai identificar. E eu costumo dizer que mesmo que a gente vá fazer uma análise exploratória, é importante a gente utilizar o pensamento analítico, porque mesmo na análise exploratória a gente tem que ter um objetivo, tá? Então, troquem, né, o pensamento convencional pelo pensamento analítico. Ele só vai gerar retrabalho para a vida de vocês e você não vai saber se você chegou no objetivo e na solução para todos os mundos da melhor maneira. Obviamente, é muito importante você ter um processo de comunicação com as áreas envolvidas, para que todo esse passo a passo seja pré-definido e que todo mundo esteja de acordo, beleza? E aí, como é que você vai fazer isso, tá? Tem essa ferramenta aqui que eu aplico no meu dia a dia. Ela se chama Campo de Dados do Social Good Brasil. Inclusive, eu recomendo muito a leitura de vocês desse e-book que eles fizeram sobre alfabetização de dados no setor público. Eu reaproveitei muito desses materiais para aplicar no setor privado e nas minhas mentorias e ele ajuda muito, muito mesmo. E o que a gente tem aqui? Muito parecido com o pensamento analítico, em que a gente vai setar primeiro o objetivo desse projeto, tá? Depois a gente vai definir as perguntas que a gente deve responder para atingir esse objetivo. A gente vai verificar quais vão ser os datasets, quais vão ser as colunas, quais vão ser as métricas, se vai precisar de tratativa ou não, se a gente vai precisar de mais de uma base de dados ou não para fazer esse projeto. E aí sim a gente cria, né, os nossos produtos de dados.
Então, qual que é a minha sugestão aqui? Você tem um projeto, pega esse canvas de dados e preenche ele. E divide isso com as áreas de negócio que vão ser impactadas com esse projeto. Então, vamos supor, eu, Lília, preciso fazer... eu recebi uma demanda da área do comercial. A área do comercial precisa ter um ambiente onde eles consigam ver a performance de cada um dos vendedores. O que eu vou colocar como objetivo? Um ambiente onde a área do comercial consiga identificar qual que é a performance de venda de cada um dos vendedores e qual que é a performance de venda de uma forma geral. Vou setar as perguntas estratégicas para responder isso. Então, como eu disse no slide anterior, leads, vendas, ticket médio, tempo de conversão, qual que é o canal de conversão, qual que é o dia da semana que tem mais conversão, qual que é o ranking, por exemplo, dos vendedores. Aí eu vou fazer um trabalhinho de verificar as bases de dados que de fato eu vou utilizar. Então eu vou para uma base de dados de venda, vou para uma base de dados de vendedores, vou fazer joins com algumas tabelas. Então aqui eu vou definir qual que vai ser esse ambiente que eu vou capturar os dados. E para o meu produto de dados, eu vou primeiro criar um mockup, porque aí eu vou mostrar para a área do comercial, olha, esse daqui é o mockup, esse daqui é o desenho de como que vai ser o dashboard de vocês. Vocês estão de acordo ou não? E aí, em conjunto, vocês vão achando o melhor modelo. Antes mesmo de você começar primeiro a análise, antes de você pegar e começar a criar o dashboard. Então, é importante você seguir esse passo, porque aí todo mundo vai ter visibilidade do seu projeto, todo mundo vai ter essa sensação de que opinou e você vai ter um projeto já pré-estabelecido em que você pode dar o segundo passo, que é de fato colocar a mão na massa e fazer todas as análises e criar o dashboard. Beleza? E aí eu trouxe aqui para vocês exemplos reais de como eu apliquei isso em cases que eu fiz no meu portfólio e também para alguns cases de uma multinacional. O primeiro deles é sobre análise sobre ensino superior no Brasil. Então, o meu objetivo foi entender o impacto do ensino superior privado no Brasil via o ProUni, porque o ProUni é a principal porta de entrada para muitas pessoas no ensino superior. E aí eu peguei e coloquei, né? Quero entender o impacto do ensino superior privado no Brasil via o ProUni. Quais são as perguntas que vai me ajudar a atingir esse objetivo? Qual que é o perfil dos beneficiários do ProUni? Qual que é a quantidade de beneficiários? Tem alguma mudança de um ano para o outro? São mais homens? São mais mulheres? O ProUni ele inclui a população negra? Qual que é a representatividade de pessoas negras que têm acesso ao ProUni ao ensino superior por causa do ProUni? Qual que é a área científica mais procurada? Ciências exatas, humanas, biológicas? Quais são os cursos mais procurados na região norte e nordeste? Porque nessas regiões a gente tem os maiores déficits educacionais. Beleza, você tem as minhas perguntas? Identifiquei quais são os dados que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a base do ProUni, que está disponível no Ministério da Educação, os dados de sexo, de raça, de ranking dos cursos por região e distribuição por área científica. Qual que vai ser o meu produto de dados? Vai ser um painel com gráficos para a diretoria e para as pessoas poderem filtrar e os principais insights adaptados para uma apresentação e um vídeo explicativo. Esse é o meu escopo, tá? E aqui a gente tem, de fato, né, os entregáveis, que é a apresentação com os principais insights e o painel de consulta e visão geral. Vou deixar aqui também nos comentários, na descrição desse vídeo, um vídeo que eu explico como que foi, né, quais que são esses resultados, como que foi a criação desse painel para vocês terem como base. E aqui eu trago um outro, né, um último para vocês, que é o case para uma multinacional. Então, esse foi um case que foi solicitado para mim fazer durante um processo seletivo numa multinacional que eu passei e tive uma oportunidade, né, atuei nessa multinacional. E aí eu trago para vocês como que esse case, né, como que essa metodologia de dados, esse caminho de dados me ajudou a passar nesse processo seletivo, né? Então, aqui eu trouxe o objetivo, que era analisar a evolução, o crescimento de internet, de usuários e assinantes na Argentina e as suas causas, por que isso acontecia. Eu fiz aqui uma série de perguntas, então eu queria entender a relação da população argentina com os usuários que possuem acesso à internet, ou seja, é maior ou menor durante os anos, qual que é o ranking, né? A Argentina, ela ocupa qual ranking na América Latina, com base, né, de todos os países, ela tem a sua população com acesso à internet ou não. Qual que é a relação dos argentinos que utilizam o computador e o celular para ter acesso à internet, né? Eles utilizam qual meio de comunicação? Qual que é o perfil dessas pessoas? São mulheres, são homens, são crianças, adultos ou são idosos? O dispositivo, ele interfere no acesso dessas pessoas? Então, era um ponto muito importante para utilizar.
E aí sim eu peguei e identifiquei as bases de dados que eu iria utilizar. Então, no caso, o banco de dados mundial, que é uma fonte oficial de dados que a gente pode utilizar. Eu também utilizei o censo, né, da Argentina, que é o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da República Argentina, para saber nessa questão de perfil dessas pessoas, se são mais homens, se são mais mulheres, qual que é o dispositivo que eles utilizam. E o Google Trends, porque no Google Trends eu saberia que tipo de informação eles estão buscando, que tipo de conteúdo essas pessoas consomem. E aí também é um estudo muito importante, né? Porque como era uma multinacional de e-commerce, faria sentido saber que tipo de informação as pessoas, os argentinos utilizam, e isso poderia ser uma forma de a gente ter estratégia para divulgar mais produtos, para divulgar mais serviços e, consequentemente, atrair mais clientes. Então, quando você faz esse Canva, você já tem mais insights. Ah, beleza, eu vou fazer isso que é o básico, mas eu vou colocar um a mais, porque isso pode me ajudar. E aí, o meu produto de dados foi um painel com os gráficos para a diretoria, obviamente, então um dashboard em si, e os principais insights adaptados, uma apresentação em vídeo, um PPT, um vídeo todo explicativo. Beleza? Então aqui a gente tem, né, essas informações, tanto o PPT com os principais insights, quanto o dashboard que eu desenvolvi ali no Tableau. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem um vídeo explicativo sobre esse case para multinacional, deixem aqui nos comentários, por favor, porque eu vou saber e vou ter demanda para isso. E aí seria super importante esse feedback de vocês para eu produzir esse conteúdo. E eu também convido vocês a participarem do meu canal no WhatsApp. Lá eu compartilho muitas dicas de como vocês podem se destacar no LinkedIn, como que vocês podem dar bem entrevistas, sejam elas em português ou em inglês, como que vocês podem utilizar os dados no seu dia a dia e se destacar na empresa que você está, sendo da área de dados ou não. A gente tem esse preconceito de que se só usa dados quem é da área de dados. Na verdade, não. Todo mundo utiliza. Você, se é uma pessoa do RH, se você trabalha com UX design, se você é de produto, a gente precisa utilizar dados do nosso dia a dia. Beleza? Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!